nossa vida, o bem, Deus quer realizar, com certeza a vontade dele. Eu estava até tarde conversando um pouquinho com a Yasmin, né? Estava conversando com a Yasmin, estava falando que Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém, que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos se convertam e vivam bem, né? Aliás, Jesus veio na terra, morreu na cruz para isso, para nos perdoar dos nossos pecados, para dar uma novidade de vida diferente, né? Mas a gente só consegue isso pela palavra. Você entendeu? Eu às vezes vejo pessoas, porque como eu sou pastora, eu recebo muito pedido de oração, né? Às vezes tem pessoas que vêm e mandam mensagem para mim no Zap chorando igual criança. Pastora, eu estou passando uma situação, queria tanto ser liberta, ou eu queria tanto ser liberta disso, pastor, essa vida que eu vivo, né? Tem pessoas que às vezes estão numa situação, né, uma vida meio complicada, e às vezes a pessoa quer sair dali, né? Eu já atendi mulheres, né, e até jovens mesmo presos na prostituição. Pastor, eu tenho até nojo, eu quero sair, mas não consigo. E a pessoa chora. Mas deixa eu explicar uma coisa, eu sempre vou explicar o certo, é a pessoa prestar atenção no que Deus está falando. Ninguém consegue se libertar sozinha, gente. Esquece isso. Mas se eu ficar em casa, eu ficar orando, eu vou ser liberta. Você nunca vai ser liberta assim. Eu sei porque eu fui liberta de coisas pesadas na minha vida. Fui liberta de bebida, de droga, de cigarro, é só isso. Outras e outras coisas. Porque quem está nesse mundo ali das drogas, dos vícios, um abismo vai puxando o outro. Eu sei quem eu era da onde eu vim, entendeu? E eu sei como que eu fui liberta. Boa vontade eu tinha. Eu lutava para me sair daquilo ali, entendeu? Eu penso quando eu pegava a Bíblia, lia lá no meu jeito lá, aí conversava com Deus e chorava na presença de Deus, mas eu não era liberta. Mas pastora, por quê? João, vamos lá. Só tem uma maneira de você ser liberto. Você não consegue ser liberto sozinho. Por isso que é uma luta para você vir na igreja. A gente vai estudar sobre isso. O diabo não quer que você venha. Porque se você vier, aí sim, se você começar a ouvir, aí sim você é liberto, sua família é liberta, vai mudar a história. Entendeu como é que funciona? Tem uma pessoa que ela, às vezes, quando ela manda mensagem para mim, eu estou orando por ela, né? Porque a gente tem que orar para Deus dar força à pessoa, para a pessoa vir para a presença de Deus, né? Tadinha, aquela irmãzinha, ela passa uma luta na vida dela. Mas por quê? O inimigo faz de tudo para ela não vir na igreja. Ela tenta de tudo quanto é jeito, menos ouvir. Aí eu fico sempre dando conselho, irmã, mas a senhora tem que vir ouvir. Mas aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vocês vão ouvir essa palavra hoje aqui. Mas por quê? Porque ela ainda não ouviu. A hora que ela começar a ouvir, a palavra que você ouve é ela que te liberta. Jesus é que liberta você. Senão você vai ficar tentando uma coisa que é impossível. Porque se eu mesmo conseguisse me libertar, não precisava Jesus ter vindo. Está entendendo? Não existe eu conseguir me libertar sozinha. Isso é impossível. E quem é Jesus, pessoal? Que eu sempre prego aqui. Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. O que liberta você é a palavra que você ouve. Não tem bicho de 7 cabeças, é isso. O que você tem que se esforçar é ouvir, o que é uma parte às vezes mais difícil, porque o diabo vai fazer de tudo você não ia ouvir, entendeu? Eu quando cheguei lá na igreja, no pastor Mota, eu falei, ei pastor, eu queria até ficar aí, mas gostei da palavra, mas eu bebo fumo, e eu cheiro, a minha vida toda foi em água. E aí o pastor falou assim, minha filha, presta bem atenção, nunca mais eu esqueço disso. Isso foi algumas vezinhas só que eu tinha ido na igreja. Foi até perto da porta assim da igreja lá que ele falou comigo isso em pé. Minha filha, presta bem atenção. Não é eu que vou te libertar. Não é a igreja que vai te libertar. Isso aqui,
O que vai libertar você é a palavra que você ouve. Você vai vindo devagarinho e vai ouvindo a palavra. Não precisa você sair daqui e jogar seu cigarro fora, não. Olha, eu não vou beber mais. Você ainda não é liberta. Não adianta você jogar o cigarro fora e na frente você vai comprar outro. Você não foi liberta ainda. Vai ouvindo a palavra. Uma hora, a palavra vai entrar em você de uma tal maneira que você vai tomar nojo disso. Você não vai querer mais. Aí ele falou, porque eu era assim. Porque o meu pastor, ele nunca usou droga, mas meu pastor era alcoólatra. Mas ele era tão alcoólatra, que ele disse que ele acordava assim, umas 4 horas da manhã, ele batia lá na janela lá da barraca. Aí o cara lá, o homem ia atender ele, o que você está fazendo aqui de madrugada? Ele, não, eu te ajudo a você levar os pão, me vende só uma cachaça, porque ele disse que ele levantava de madrugada, assim, ó, todo se tremendo. Ele tremia assim, levantava todo se tremendo, por causa do álcool. Aí ele disse que quando o cara botava uma cachaça lá que ele bebia, aí ia passando aquela tremedeira, ele era alcoólatra mesmo. Meu pastor fumava. Meu pastor era espírita, ele cresceu numa família espírita, ajudava a fazer trabalho no cemitério, entendeu? Tanto é que ele disse que a casa dele era cheia de entidades, imagens de entidades. E o meu pastor ele ainda tinha uma perna ainda, ele usava muleta, ele disse que a perna era desse tamanho, assim, igual uma abóbora. E estavam querendo amputar a perna dele de tanta cachaça que ele bebia. Você está entendendo? E aí ele estava falando lá para mim, ele falou, filho, eu fui liberto, eu fui para a igreja e comecei a ouvir. E lá Jesus me entrou dentro de mim de uma tal maneira, hoje eu estou liberto dessas coisas. Então a mesma coisa é você. Você começa a ouvir, a palavra que você ouve, é ela que liberta você. E de tudo, até a doença. Às vezes a pessoa está carregando uma doença, mas eu estou mal, de vez em quando essa doença me ataca. Quando você entende que pelas feridas de Jesus você já foi curado, você não vai ser não, você já foi curado, você não aceita mais aquele mal na sua vida. Você passa a entender, peraí, Jesus já me deu saúde. Mas tem um mal me atacando, não é seu. Você vai orar, você vai repreender e aquele mal vai sair da sua vida. Então, quando você ouve, você é liberto de tudo. Do medo. Tem pessoa que tem medo. Mas não vai dar certo. Aquilo lá não vai acontecer nunca. É uma incredulidade, um medo. Você tem que largar isso de lado. E profetizar e crer que vai acontecer o que você está orando. Você entendeu? E outras coisas. Então, se eu não ouvir, preste bem atenção, se eu não ouvir, não há uma libertação. Porque Jesus, ele não entra em mim, ele só vai entrar se ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, pastora, a senhora lê a Bíblia? Leio. Todos os dias, geralmente eu leio a Bíblia. Falo com Deus, escuto ali o que Deus fala comigo. Mas isso não substitui a pregação, gente. O que você lê aqui é para o seu conhecimento, mas a fé, ela vem pelo ouvir e não pelo ler. Você tem que entender isso. Porque Jesus, quando subiu para a glória, ele deu uma missão para os discípulos dele. Ele disse assim, ide por todo o mundo e fazer o que, pessoal? Pregai o Evangelho a toda criatura, não é? Não foi isso que ele mandou fazer? Pregar, quando fala pregar, é a mesma coisa que fixar. Eu acabei de falar com as meninas, quando a gente estava descendo lá, porque a gente conversa muito sobre a palavra de Deus. Que a gente sabe quando Deus está usando aquele pastor, ou aquela pastora, porque aquela palavra que Deus usa ele ou usa ela, você não consegue esquecer. Você está entendendo? Aquilo fica marcado em você. Então quer dizer que Deus usou aquela pessoa, a palavra ficou fixada, pregada em você.
Quando não é de Deus, você sai dali, você até esquece o que foi falado. Mas quando é de Deus, você não consegue esquecer. Ela fica em você. Eu falei uma coisa, não tem aquela irmãzinha Elza, que está no grupo da intercessão, que ela até contou o testemunho. Eu contei o testemunho dela, depois ela mesmo foi lá e contou. Não tem a irmãzinha Elza, diaconisa Elza? Ela veio aqui na igreja e Deus operou um milagre ali de cura na vida dela. Aí ela foi lá, ficou toda feliz, a irmã está inteirinha, gente. Quando ela passou aqui, coitada, a irmã passou se arrastando aqui na igreja, com os exames que ela já estava desde, acho que é 2016, 2018, ela falou lá, nunca conseguia marcar o troço, a doença sumia. Ela passou uma vez aqui no Caminho Santo, aconteceu tudo. Ela chegou aqui, pastora, me ajuda, porque isso aqui, esse exame aqui, está vendo esse papel? Eu fico rodando com esse papel para cima e para baixo, desde que foi 2018, nada se resolve, não sou curada, eu não sei. Aí eu peguei os papéis, fiz uma oração por ela, falei, irmã, Jesus já te deu saúde, se esse mal para sumir, vai sumir. Agora, se for coisa de operar também, você vai ir, vai voltar, porque eu estou te abençoando e vão marcar isso aí, em nome de Jesus. E a mulher está boazinha. Aí eu mandei mensagem para ela, perguntando como é que ela está. Não sei se ela chegou a falar lá no grupo de oração, mas comigo ela falou que ela fez os tratamentos, estava se sentindo bem, só que ela ainda estava um pouco de desarranjo intestinal, ou seja, ela estava com, não sei se era efeito dos remédios que ela estava tomando para recuperar, que ela disse que estava com muita diarreia. Desculpa vocês que não tomaram café, mas estou explicando. E ela disse que, pastor, eu estou triste, nem para a igreja, para lugar nenhum, estou podendo sair. Eu falei para ela assim, irmã, presta bem atenção. Isso nem agora não, já é um tempo atrás. Jesus não faz nada pela metade. Se Jesus curou a senhora até aqui, com certeza isso também vai ser repreendido. Eu vou repreender, isso vai sumir. Jesus não faz nada pela metade. Fiz uma oração por ela. Aí daqui a pouco ela mandou foto, toda feliz, vindo com o netinho dela da igreja. Pastora, agora estou fazendo a obra de Deus, graças a Deus isso cessou. Aí passou, mas isso já tem, tempo que eu falei isso para ela. Quando foi um dia desse, acho que uns 2 dias atrás, eu perguntei a ela, e aí, irmã, como é que a senhora está? Porque às vezes o pastor e a pastora vai dar uma questão de enfermidade, né? A gente dá uma perguntadinha aí, como é que está recuperando, que a gente está orando, foi, como é que você está? Aí ela, minha filha, eu estou bem, graças a Deus e tal, já não estou tendo mais aquele negócio. É como a senhora falou mesmo, né? Que Deus não faz nada pela metade. Aí, mas e aí, pastor, por que a senhora está me contando isso? Porque eu fiquei prestando atenção, engraçado, eu falei com ela uma vez, há um tempão atrás, que Deus não faz nada pela metade. Ela não está aqui no culto todo dia, ela é uma diaconisa de outra igreja, eu falei uma vez só. Ela repetiu certinho o que eu falei para ela, como a senhora falou, que Deus não faz nada. Quando a palavra fica presa, fixada no seu coração, é porque foi Deus que falou com você. Viu como ela gravou? Ela gravou, agora ela já sabe que Deus não faz nada pela metade. Entendeu como é que a pessoa repete certinho? Ela fica igual um papagaiozinho, ela repete certinho o que está escrito na Bíblia, porque a palavra está sendo fixada, está sendo fixada na pessoa. Glória a Deus. E a palavra que você ouve, ela te liberta, porque aquilo entrou no coração dela de uma tal maneira que ela está curada, sumiu o desarranjo, entendeu? Intestinal. É assim que funciona, é a palavra que é pregada em você. Então, o segredo de uma libertação, qualquer coisa, mudança na sua vida, é você ouvir. Você tem que ter paciência. Tem gente que tem menos paciência com ela mesmo do que Deus. Entendeu? Ouvi uma vez, ouvi 2 vezes, eu continuo sendo a mesma pessoa, não quero mais saber. Não, mas não é assim não. Você arranjou os problemas todinho da sua vida, durante um tempão da sua vida que você vem arrumando os problemas todinho. Aí você vai para a igreja e quer resolver num dia só os problemas que você arrumou a sua vida toda, né? Não é assim, entendeu? É igual eu vim arranjando problema na minha vida desde 13 anos, quando eu comecei a beber com 13 anos.
comecei a beber, fumar com 13 anos de idade. 13 anos eu já estava daquela signa ali no Iguaçu. Ele saía de lá 4 horas da manhã, 13 anos. Eu comecei a arrumar problema na minha vida cedo. E arrumei problema a minha vida toda. Como é que eu vou chegar na igreja e vou querer que no mesmo dia seja tudo resolvido? Não é assim, eu tenho que ir ouvindo. Tem que ir ouvindo para Jesus e desembolando aquele ninho de gato que eu fiz aos poucos, entendeu? Sim ou não? Já viu aquela lã, quando é linha de tricô, sei lá, quando é que embola? Daqui desembola fácil, daqui tendo paciência de desembolar aquilo ali. Aí tu quer que Deus, Jesus desembola tudo no dia só. Não, você tem que ir ouvindo, deixa desembolando o negócio agora. Glória a Deus. Lá no João, livro de João, a paz do Senhor, irmã Baraciara. Como é que está essa força aí, minha filha? Então, lá no livro de João 8, João 8. Quando você ouve, a palavra que você ouve, ela vai fazer uma mudança. Você tem que ter paciência, entendeu? Tem que ter paciência aqui ouvindo. E outra coisa, só vence os que são perseverantes. Que aí o diabo faz de tudo para você não ir na igreja, ele faz de tudo para você desistir. Ele faz de tudo para você desistir, ele luta. Não está adiantando não, porcaria, ficar indo na igreja, entendeu? Não vai mudar nada não, conversa. É mentira dele, gente. Você tem que ser perseverante. Eu vou falar um negócio aqui que é meio estranho, né? Mas se tem que falar, tem que falar. Não tem como correr. Para nós estarmos aqui, a gente fica meditando em cada coisa, né? Até Jesus deve ficar assim, meu Deus, o pessoal pensa em cada coisa. Eu estava meditando lá em casa. Como que você acha que você veio parar no mundo? Aqui nesse mundo. Talvez você vou tentar falar com parábola para criança, mas você vai entender. Como você acha que você veio parar aqui? Você, para parar aqui, você já foi perseverante desde o ventre. Porque já foi uma batalha lá, uma guerra. Tinha outros empurrando que queria estar lá no teu lugar, entendeu? A primeira vitória já foi ali. Você, para estar aqui, você já teve que ser perseverante lá. Você lutou para entrar lá no luta, senão você não estaria aqui. Foi uma batalha. Porque você não está vendo, não viu como é que foi, mas se você viu, você ia ver a batalha que foi. Você já veio para o mundo porque você já venceu aquela primeira batalha. Você não ficou para trás, você foi perseverando. Não, vou ter que ir para a terra de qualquer jeito. E o pessoal te empurrando, você empurrando ele, quem vai sou eu, sai para lá e tal. Eu consegui chegar aí. Que isso? Você tem que ser perseverante. Como é que você quer entrar no reino do céu e obter as bênçãos do Senhor sem lutar, sem ser perseverante? Não tem como. Entendeu? Você tem que sair empurrando os capirotos, sai para lá, você não vai me pedir de eu vencer, não. Você tem que continuar naquele ritmo. Aquele ritmo que você vê lá da barriga da sua mãe, tem que continuar daquele jeito. Continuar lutando, senão você não entra na sua bênção. Glória, porque eu estava meditando nisso, eu falei, Jesus, ele já é um vencedor desde a barriga, né? Porque já tentaram impedir a nossa vida. Tentaram impedir a nossa vida na terra. E a gente vê que a gente já venceu aquela primeira batalha, né? Mostra que a gente foi um vencedor, que a gente chegou lá. Agora a gente também tem que perseverar aqui para poder a gente vencer a nossa batalha. Glória a Deus. Amém? Pode deixar o inimigo impedir você não de vencer, entendeu? Então lá no João 8, versículo 30, lá no João 8, versículo 32. João 8, versículo 32. Acharam aí?
Olha só o que está escrito no João 8,32. Se você lutar e crer, você vai vencer, irmão. Mas você tem que ser aquela pessoa decidida. Não, nada vai me parar. E para você ter essa decisão, você tem que estar sempre ouvindo, porque a fé vai entrar no seu coração. A fé é uma convicção, é uma certeza, e você não vai, aquilo ali vai te sustentar, você não abre mão de jeito nenhum da sua bênção, entendeu? Então, ele está dizendo assim, ó, João 8,32. E conhecereis o que, pessoal? A verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A verdade é a palavra. Gente, preste bem atenção. Você quer ver você deixar o diabo desesperado quando você começa a vir para a igreja ouvir a palavra? Não, irmão, ele sabe que se você conhecer a palavra, acabou para ele. Ele não vai mais fazer. Você vai chegar uma hora que ele não faz mais gracinha com você. Eu estava falando com a Natasha, ela falou: Natasha, olha como é que é o evangelho de Cristo. Eu já fui uma pessoa escrava do diabo. Eu sei o que é ser escravo do diabo, que é a coisa que tem. Você sabe que o diabo está te humilhando, está te massacrando, você quer sair dali da mão dele e não consegue ver. Quando você conhece a verdade e você passa a entender que você é liberto, passa a entender a verdade, aí o jogo muda. Você que era escrava na mão dele, ou escravo, agora você vai ter poder sobre ele. É você que vai mandar agora, não é mais ele. Você está entendendo? Então ele não vai poder fazer gracinha na sua vida, ele não vai poder mais fazer gracinha na vida da sua família, porque agora você conhece a verdade. A Bíblia diz: conhecereis, errais, né? E não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, porque se você conhecer as Escrituras, você também vai conhecer o poder de Deus. Daqui a pouco é você que está mandando, e se você mandar, ele vai ter que sair, porque você vai conhecendo a verdade. Cada vez que você conhece a verdade, você vai ficando mais forte. Você está entendendo? Vai renovando as suas forças, vai entendendo que é o poder que você tem, quem você é, quem é o diabo, que ele é um derrotado, você vai entendendo. Sim, entendeu? Mas o medo dele, o pavor do demônio é você conhecer a verdade. Ele não quer que você conheça. Por isso é uma luta. Na hora da igreja, misericórdia. Se o diabo puder jogar um canhão em você para você não ir, ele fazia isso. O pé dói, a perna dói, o cotovelo dói. E às vezes quando você chega na igreja que você começa a ouvir, some tudo, ela só para você não vir. Ela só para você não vir. Entendeu? Aí você vem com o perseverante, que chatice. Aí ele sai, não ficar mais ali, não conseguiu te atrapalhar. Ele usa pessoas, às vezes você está saindo no portão, toda feliz, a pessoa vai lá no teu portão: ô fulano, já viu o Bernardino, cheio de confusão, cheio de problema. Você, meu Deus, na hora de sair, ou pelo celular. Eu sei, às vezes tem irmã que chega de pastor, que confusão na hora de eu sair de casa. Quase que eu não venho, eu deixei todo mundo para lá e eu vim embora. Vai matar, vai morrer. Aí o Senhor está na tua mão. Se matar ou morrer, vou fazer o quê? Eu vou para a igreja orar. Irmão, mas na minha vida também era assim. No começo, quando eu comecei para a igreja, misericórdia. Não te falar não, o diabo arrumava uma armadilha para mim não ir. Às vezes usava meu marido do nada para arrumar problema na hora que eu saí. Entendeu? O sapato rebentava, chave sumia, já fiquei presa dentro de casa procurando a chave, é a hora do culto passando. É a hora do culto passando. Quando não era isso, era dor na coluna, na cabeça, no umbigo. Irmão, eu ia para a igreja, uma vez eu fui para a igreja queimando em febre, ainda não entendi direito como é que Jesus levou minha doença, não tinha entendido. Pastor pregando e eu lá atrás, toda me tremendo. Irmão, o quê? Foi uma luta. Eu já cheguei na igreja toda molhada, e até aquele toró no meio do caminho. Eu sentada assim, ouvindo a palavra, aí eu disfarçava assim, olhava no chão, a água escorrendo assim da minha roupa. Eu
trocar de roupa onde? O negócio agora é ficar molhado nela. Gente, eu passei muita. Mas eu ia. Sabe por que eu ia? Eu estava cansada daquela vida ali. Meu Deus, eu não aguento mais sofrer, chego, ou o Senhor vai mudar a minha vida, eu não quero viver desse jeito não. Chega uma hora que você cansa. Aí você cansa, esse cansaço cria em você uma determinação. Eu não quero mais, agora eu vou mudar de vida. E eu começou a vir aquilo no meu coração, eu não aceito, não vou mais continuar assim, não, sabe? Eu me rebelei contra o diabo, contra aquela vida que eu levava, entendeu? Me rebelei contra aquela vida. Chega, isso não é vida não. Deus me livre, eu estou vendo igual um bicho, não quero. Então vou para a igreja assim mesmo, me arrastando, entendeu? Eu não tinha roupa direito, sapato arrebentado, eu emendava o sapato e arrastando assim, ó. Gente, eu estou falando de coração, não estou falando de brincadeira não, estou falando sério. Eu chegava na igreja e falava, tomara que ele não pense que eu estou puxando da perna. Daqui a pouco o pastor me chamava lá na frente para orar, achando que eu estou puxando da perna, mas não era, eu ia arrastando a sandália assim, ó. A sandália estava remendada, eu tinha arrebentado lá fora, uma vez arrebentou do lado de fora, eu amarrei o negocinho e fui arrastando devagarinho, aí sentei lá. Aí depois eu saí do culto de novo, arrastando devagarinho. Quando chegou lá fora, arrebentou de novo. Aí eu peguei a sandália, joguei no lixo e fui embora a pé. Agora eu posso ir embora a pé. E, irmão, estava um dia de sol, o sol queimando meu pé. Aqui eu. Gente, mas eu ia, sabe? Eu fiquei uma pessoa teimosa. Mas isso foi bom na minha vida. Que olha a situação que eu era, olha como é que hoje eu estou. Gente, o que eu conheci da verdade, eu não sou sabichona não, tem muita coisa que eu não conhecia, todo dia a gente conhece. Mas até aqui, aonde eu cheguei com Jesus, como eu agradeço a Deus, irmão. Conhecimento que Jesus está me dando. Eu sei que eu não preciso mais passar pelo que eu passava. Jesus me libertou, como libertou você também. Entendeu? Como já levou os nossos sofrimentos, que faz a gente às vezes sofrer, é a falta do conhecimento. Você ainda não entende como o bichinho ataca, ele consegue enganar você não tem aquele conhecimento de amarrar ele, mandar embora. Você está entendendo? Mas conforme você vai amadurecendo, você vai vencendo. Entendeu? Se eu tivesse que passar tudo que eu passei de novo, eu passaria. Passaria porque valeu a pena. Entendeu? Olha onde eu estava, onde eu estou hoje. Hoje não, hoje já é um pouco mais fácil, né? Não vai ser um mar de rosa, que enquanto a gente vê aqui, a gente vai ser tentado, o diabo sempre vai tentar atrapalhar a sua vida, mas já é um pouco mais fácil, porque eu já conheço ele, então eu já amarro ele e mando embora. Ele não consegue mais me atrapalhar de mim, tudo como ele me atrapalhava antes, entendeu? Pois é, pai. Então ele está dizendo aqui, vamos lá. E Jesus, pois, não é isso não. E lá no 32, e conhecereis a verdade, e o que ela faz, pessoal? E a verdade vos libertará. É isso que o inimigo luta com todas as forças para você não conhecer. Ele não tem medo de nada que você faz. Se você falar assim, vou sair daqui, eu vou numa igreja lá em tal lugar lá que tem 5 andares. Aquela igreja lá tem milhões de pastores lá dentro. Minha história vai mudar. O demônio não está nem aí para isso, pode ir à vontade. Ele até te leva lá. Mas vai no cubiquinho pequenininho onde tem palavra. Ele não quer que você vá. Uma vez tinha uma pessoa que eu conversei, essa pessoa, ela queria ser liberta do cigarro, ela fumava, hoje ela não fuma mais, fumava. Aí ela veio me pedir um conselho, eu falei, irmão, preste minha atenção, eu fui liberta pela palavra, você vai ouvindo a palavra que você ouve, ela que te liberta.
Não é que você vai pegar, vai jogar fora, não fuma. Não adianta você fazer isso, você não é liberta ainda. Você vai ouvindo a palavra, e essa palavra, uma hora ela vai entrar em você, você vai tomar nojo de cigarro. Mesmo que você quiser, você não vai conseguir mais. Você liberta. Aquilo sai, aquela vontade, aquele desejo sai de você. Se você quiser fazer, você não consegue, você tem até nojo. É isso que é uma libertação, você está ouvindo a palavra. Mas você tem que ouvir. É por ouvir, entendeu? A fé também vem pelo ouvir. Você vai ouvindo, Jesus vai te mostrar, vai criando aquela fé no seu coração, que é uma convicção, mas você tem uma hora e você não vai usar mais isso. Tá bom, pastor, obrigado. Aí quando foi um dia, eu não sei nem onde eu estava, mas faz muitos anos já. Eu estava na rua, em algum lugar, a pessoa me liga, pastora! Eu falei, o que foi? Tu não sabe para onde eu estou indo. Eu falei, meu Deus, para onde você está indo? Eu estou indo aí para um lugar que eu não vou citar o nome, que eu não tenho que, né? A gente não está aqui para falar nomes de nada. Eu sei que é um lugar aí, que é uma igreja muito grande. Muito grande mesmo. Eu estou indo para lá, porque lá está dizendo lá, que tem um escorredor lá, um escorredor não, corredor, né? Corredor, não, escorredor é outro. Não é escorredor, mas vai ficar para escorregar lá. Lá tem um corredor de pastores. É mais ou menos 300 pastores que tem nesse corredor, de um lado e do outro. E quando a gente passa lá, eles falaram que a gente é liberto lá na hora. Na hora eu vou parar de fumar, pastor. Estou indo para lá agora. Eu falei, tá bom, meu filho, vai com Deus. Aí eu desliguei o telefone e falei, meu Deus. A pessoa não entendeu que a libertação vem pela palavra. Não foi quando eu cheguei lá, o pastor botou a mão, sai dentro, pronto, eu parei de fumar, não, foi o que eu ouvia, e também não foi de um dia para o outro, eu fiquei um ano na igreja, mas irmão, eu fiquei um ano na igreja comendo a palavra, eu levava papel, anotava um ano. Aí depois de um ano, eu fui liberta da bebida, das drogas. Fiquei mais um ano para ser liberta do cigarro. Eu fui batizada e eu ainda fumava. Eu fui liberta muito depois do meu batismo. Entendeu? Aí eu fiquei mais um ano, no total eu fiquei 2 anos para ser liberta do cigarro. Ouvindo a palavra, e na igreja, buscando a Deus, ouvindo, e um ano para ser liberta do vício. Porque esse foi o tempo que demorou para Deus entrar, né? A palavra entrar no meu coração. Tem gente que é liberto mais rápido, porque depende da terra, né? A boa terra. Um dá fruta 30, outra 60, outra 100. Eu já vi pessoas chegar na igreja uma vez, ouvir a palavra e sair dali liberto. Depende de cada um. Mas eu que era totalmente incrédula, ainda demorou um tempinho aí. Porque eu ia para a igreja, mas até eu acreditar, eu não acreditava. Eu ia lá, eu ficava olhando o pastor pregar, aí o pastor ficava falando das pessoas que foram libertas. Tadinho desse pastor, ele está pensando que está na época do Pedro, do Paulo. Eu não acreditava não, gente, eu era debochado, eu era meio incrédula, entendeu? Até eu acreditar. Mas aí teve uma hora que eu comecei a ver coisa lá dentro da igreja, né? Espírito não, eu comecei a ver pessoas libertas, entendeu? Pastor expulsando demônio, pessoa que não andava começou a andar, e eu fui começando a acreditar. Então, foi o tempo que demorou. Então essa pessoa chegou perto de mim e falou isso. Eu vou passar lá na hora que você liberta. Essa pessoa não entendeu que liberta é a palavra. Pode vir 500, 1000 pastores botar a mão na cabeça da pessoa. Se ela não ouviu, cadê a fé? Meu pastor pregou isso domingo, não foi? Domingo à noite na Santa Ceia. Ele disse que aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus e foi curada. Jesus falou para ela, mulher, tua fé te salvou. Porque o que liberta você é a sua própria fé. A palavra de Deus só vai fazer, só vai gerar essa fé em você. Mas é a sua fé que vai operar o seu milagre. Se eu não prego para você, não prego. Vamos aqui falar qualquer coisa e tal, depois eu oro por você, não tem como você ser curado, você nem ouviu.
Como é que vai nascer a fé em você? Não está escrito ali, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Quantas pessoas já chegou aqui enfermo, começou a ouvir a palavra e foi curada? Nem precisou orar, ela ouviu, entendeu, creu e o milagre aconteceu. É o que você ouve, o que você crê, é a palavra que faz essa obra. Se eu não te dou uma palavra, fico 3 horas orando por você, não vai adiantar. Você cadê a sua fé? Você não ouviu nada. Aí essa pessoa foi para lá. Aí tá, passou. Aí depois eu falei, e aí, irmão? Conseguiu se libertar? Ainda não. Mas eu vou conseguir, porque eles falaram, aí depois a pessoa estava contando, porque chegou lá e estava falando, gente, hoje é o dia do seu milagre. Hoje você vai sair daqui curado com a sua bênção. Mas a gente tem que agradar a Jesus. Então, cada um de vocês aí, não diz, não, pai, só R$100 de oferta para abençoar, tal. E a pessoa falou, poxa, e agora? Eu não tenho R$100. Ela foi lá para ser liberta. Aí ela disse que tinha um relógio bom, né, dela. Aí eu vou dar meu relógio então como oferta. Aí deu o relógio como oferta. Participou do corredor santo. Continuou fumando. Gente, a bênção do Senhor, Jesus falou assim, de graça recebeste, de graça dá. Jesus não me cobrou nada para me libertar. Nem um centavo. Você está entendendo? Eu aprendi lá na igreja a devolver o dízimo. Mas isso não é nem para Deus, isso é para mim mesmo, para a minha própria prosperidade. Que é o dízimo, ele é uma semente que você planta para você prosperar. É para a sua vida, repreende o devorador, ajuda você, entendeu? Mas não é nada cobrado. Aí o que acontece? A pessoa continua fumando. E aí, pastor? E aí que depois Jesus ainda usou eu mesmo, que eu tinha dado conselho, a pessoa não ouviu direito, né? Não levou muito a sério. Mas depois Jesus acabou usando eu mesmo para libertar ela, onde ela não está liberta. Realmente ela não está liberta. Pela palavra. Depois eu dei umas palavras a ela, passou o tempo, aí eu conversei, olha, é isso, conversei com ela, dei uma palavra, ela aceitou. E aí foi liberta. Você está entendendo? O que liberta é a palavra. Não adianta você, vou em tal lugar, se não tiver verdade, o verbo, não há uma libertação. Mas aonde há palavra, aí é libertação. Funciona desse jeito, gente. Glória a Deus. Aí ele está falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. É assim, desse jeito. O João pode falar um pouquinho da sua vida, João? Não se importa, não? Não, de ficar famoso, não? O João está aí, caminhando com Jesus, devagarinho. Mas o João também foi liberto de outras coisas. Bebida, droga, igual eu. Você entendeu? O João já teve tanto livramento de Deus, ele acabou com os estoques lá do céu de livramento. Já falei para o João, quando fala em livramento, os anjos já sei, deve ser o João, quer ver? Mas graças a Deus o João não está mais nessa. Então a palavra que você ouve, ela liberta você. Mas não adianta eu pegar João, João fica aqui. Vou ficar rodando você. Foi assim que você foi liberto? Não, peguei você. Foi assim? Não foi, eu ouvindo, gente. Ouvindo a palavra. Teve uma época que o irmão se afastou um pouquinho daqui, ele não estava vindo na igreja, mas às vezes quando ele me ligava, eu dava umas palavras para ele pelo telefone, né, irmão? Aí uns conselhos para ele e tal. Daqui a pouco, Jesus foi libertando, ele foi se aproximando de novo. Jesus ainda está fazendo a obra, mas graças a Deus até aqui, entendeu? Nos ajudou o Senhor, é devagarzinho, entendeu? Como eu fui liberto da bebida, da droga, depois de um tempo fui liberto do cigarro, depois fui batizado com o Espírito Santo, vai indo, ele vai trabalhando.
Enquanto ele está trabalhando ali, tá bom, não pode parar de trabalhar na pessoa, entendeu? É isso. Funciona desse jeito. O esposo da Rosângela, né? O Ronaldo, que foi liberto, né? Da bebida, né? A Rosângela tinha contado aqui que quando ela veio para cá, eles viviam mal, era problema por causa de bebida. Hoje ele é obreiro, junto com ela. Entendeu? Veio para cá, aí ouviu, acho que ele tinha ouvido poucas vezinhas, né? Logo resolveu se batizar naquele dia. Em cima da hora, né? Ele e o Enzo. A gente nem esperava, ele veio no grupo, chegou no pastor, vamos se batizar também. Foi batizado, está aí, no nome de Deus, é obreiro. Entendeu? Em cima da hora, Deus tocou lá no coração dele, ele decidiu se batizar, hoje não bebe mais. O irmão Anderson também, bebia, bebidinha, marido da Luciene. O irmão Anderson também bebia. Então Deus continua fazendo a obra, continua, mas até aqui Deus está operando, vai continuar operando. Você está entendendo? Funciona desse jeito, e fora outras coisas. É desse jeito, Jesus vai libertando. Tem pessoas aqui no meu zap, né, que ainda não vem na igreja, mas já conversou comigo, eu dei uns conselhos aqui pelo zap, pela live, e foi liberto. Teve um irmão aí que eu dei uns conselhos a ele, eu orei por ele, não está bebendo mais. Chegou perto do pastor, não estou bebendo mais. Minha prima, ela mora lá em São Gonçalo. Gente, ela bebia que era uma coisa. A minha falecida tia bebia muito, tadinha. Ela faleceu. Aí essa minha prima estava bebendo muito, gente. Bebendo e afastada da igreja 15 anos. Ela me achou aqui no Face, a live pregando. Aí ela começou a ouvir, prima, me dá seu número. Ela deu o número para ela. Aí ela, que benção, ter ouvido as lives e tal. Prima, eu estou querendo fazer uma campanha para você liberta. Eu posso fazer as campanhas pela live, que ela mora em Niterói. Tá bom, né? Pode. Ela começou a fazer a campanha às terça-feira. Aí ela entrava todo dia certinho, às terça-feira, junto com a. Aí eu ouvia a palavra, orava junto comigo aqui. Teve até um dia que ela falou assim, prima, você estava orando, na hora da oração, terça-feira, tinha aquele barzinho cheio de taça. Ela, na hora da oração, a taça explodiu, pum, sozinha. Tomei um susto. Ela mostrou a taça quebrada, as taças quebradas assim, ela está amarrada como Jesus. Na hora que ela estava orando, aconteceu isso. Aí, sabe o que aconteceu com ela? Ela, pelas pregações da live, um dia ela botou assim, prima, eu não estou bebendo mais. Eu estou bebendo a água aqui, consagrada, eu tenho orado junto com você aí. Eu não estou bebendo mais. Ela falou toda feliz. Glória, então um tempinho que eu não boto bebida na minha boca. Aí quando foi um dia, ela me ligou pelo WhatsApp. Prima, me ajuda aí. Eu falei, o que houve? Eu vou te mandar umas fotos para a senhora ver. Eu fico querendo ir na igreja, mas não estou tendo força. Sabe, parece que é uma coisa que me desanima. Parece que me prende, eu não consigo ir na igreja. Ela está há 15 anos afastada. E quando eu tiro a foto, aparece sair na minha foto, vê só. Ela mostrou as fotos dela, a foto dela lá atrás, assim, todas as fotos dela, que é assim do lado dela, parecia como se fosse um rosto. Um rosto meu. Pena que eu não tenho mais essa foto. Porque estava no outro celular, eu perdi. Nitidamente um rosto, assim, do lado das fotos dela. Aí ela mostrou um que estava assim, o rosto estava aqui. Depois ela mostrou o outro, tinha um armário atrás dela, o rosto estava assim, ó. No armário, o rosto. Aí ela, todas as fotos que eu tiro aparece esse rosto do meu lado. E outra coisa, às vezes quando as pessoas oram, já aconteceu das pessoas botar oração aqui em casa, e meus filhos, que era criança, manifestaram. Aí eu falei, vamos mandar isso embora hoje?
Aí ela falou assim, mas eu estou com medo, porque já aconteceu de botar oração, meus filhos manifestar, e eu estou sozinho com eles aqui, sem manifestar, eu era criança. Falei, irmão, esquenta a cabeça não, manifestar a gente manda embora, tem medo não. Feche seus olhos, eu lembro isso já tem anos, ali na varanda da minha casa, no WhatsApp, feche seus olhos, ela fechou os olhos, irmão, mas eu fiz uma oração. Fiz uma oração poderosa com ela pelo zap. E eu falei com o diabo, você vai ter que sair da vida dela, em nome de Jesus. Pode sair da vida dela, da casa dela, dos filhos dela, mas irmão, eu mandei mesmo o diabo sair com vontade da vida dela. Depois ela disse que se sentiu até leve. De lá para cá, naquela mesma semana ela foi para a igreja, ela voltou para a igreja, está até hoje na igreja. Levando a família dela, tá vendo? O diabo que não deixava ela ir para a igreja. Aquele que ela disse que tinha dado um desânimo, que ela não tinha força, era aquele demônio que prendia ela dentro de casa. Isso não vai. E as fotos dela agora estão tudo normal. Não tá só. O cachorrinho já tem que pegar a bolsa de lixo que está amarrada. Aí tem que ser perseverante desse jeito, tá vendo? A luta dele lá tentando escalar a parede, pegamos. Então, e as fotos dela agora estão normal. Está lá, caminhando com Jesus. Mostra coisa da igreja, gente, e ela até tá, ela renovou, tá? Minha prima está bonita agora. Mostra cada foto bonitona dela, a família dela, para a igreja, botando louvor. Mudou a história, acabou aquela bebedada toda. Olha o que a palavra faz. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Por isso que o bichinho não quer que você conheça a verdade, porque se você conhecer, acabou para ele. Vamos ver um caso aqui rapidinho. Você vai vencer, irmão. Para de ficar pensando em derrota. Não vai dar certo. Porque disseram que é muito difícil, irmão. Não acredita no que disseram, acredita no que Jesus está falando. Quando Jairo, a filha dele, morreu, vieram perto do Jairo, sabe o que falaram para Jairo? Ih, Jairo, não incomoda mais o mestre, não. A sua filha já está morta mesmo. Já morreu mesmo, acabou, não tem mais jeito. Sabe o que Jesus falou para o Jairo? Não temas, crê somente. Você não dá ouvido a isso, não. Cuidado com derrota. Que tem de gente para vir falar derrota para você que não dá, é difícil, não vai conseguir. O Tony morreu assim, que isso não tem jeito, irmão, só coisa negativa. Deus me livre, gente, eu fujo de coisa de derrota. Porque não é o que Deus está falando, o Evangelho de Deus é boa nova. Mas aquilo ali não tem jeito, mas não existe nada impossível para Deus, gente. Tudo é possível que crê, como que não tem jeito. O Lázaro estava 4 dias morto, já estava em decomposição. Não tinha mais nada ali, a minhoca já tinha comido quase tudo. Jesus foi lá, chamou o Lázaro saiu mãozinho para fora. Como não tem jeito? Entendeu? Tem jeito, tem. Você tem que ouvir para crer. Se você não ouvir, você não vai crer, você vai acreditar que não tem jeito e vai ficar naquela toda a vida. Deixa o diabo te enganar, não é mentira do diabo. Quando ele fala que não tem jeito, é mentira, ele está mentindo para você. Você não vai conseguir, entendeu? Tem hora que ele fala isso na cabeça da pessoa, que para todo mundo é fácil, só para você que é difícil. Que todo mundo vai conseguir, menos você. É como se Deus tivesse alguma coisa contra você em particular. Não é não? Por que todo mundo vai conseguir, só eu que não? Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. E tem gente que, pastor, mas eu sou muito pecador, Então, ok, Jesus veio para você, para mim. E quem disse que a gente não era pecador, que a gente não precisa de Jesus? Por isso que a gente precisa de Jesus, justamente porque a gente é pecador. Se a gente não fosse, não precisava. Não é não? Jesus não falou que quem precisa de médico é quem está doente, não é isso? Quem precisa de Jesus é justamente o pecador, por isso que a gente precisa dele. Então lá no livro de Marcos,
gente, mas você vai ter que abrir seu coração para você entender isso aqui. Se você não abrir seu coração, você não entende. Marcos 4, lá no versículo 35. Olha, se você entender isso aqui, as coisas vão mudar, hein, pessoal? Vão mudar. Você vai entender muita coisa. Achar? Está escrito assim: Jesus apazigua a tempestade, não é? Sim ou não? Abre seu coração se entender isso aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. Espera aí, presta atenção aqui, que vocês vão entender, depois vocês vão entender tudo. O que Jesus falou para ele? Para eles? Vamos passar o outro lado. Nós vamos passar para outra margem. Vamos atravessar e passar para outro lado. Guarda isso aí, depois você vai entender por que Jesus disse isso. Passamos para outra margem. Não é isso? Achou aí, João? Aí ele está dizendo assim: passamos para outra margem, não é isso? O outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Sabe o que aconteceu? Eles estavam tudo tranquilo navegando. Vamos embora, pessoal, vamos passar lá para outra margem, ó. Aquele ventinho fresco, aquela tardezinha gostosa, sei lá se era tarde ou noite. De repente, começou tudo. Sabe quando está tudo bem na tua vida? Está tudo indo bem. De repente começa esse ataque. Troço vem daqui, vem dali. Você, meu Deus, mas que está tudo tão bem? Virou tudo de cabeça para baixo. Você fica até sem entender, né? Você falou, estava indo tão bem de repente. Igual aquela, quando eu era... tinha um louvor, não tinha um louvor, Natasha? Tinha um louvor uma vez que falava que o cara saiu de casa, aí o patrão dele mandou ele embora, aí não sei o que, ele brigou com a mulher, depois não sei o que, um montão de coisa aconteceu com o cara estava tentando entender o que estava... Não tem um louvor que fala sobre isso? Eu esqueci a letra desse louvor. Vocês já ouviram esse louvor? Tem, que ele disse que mas no final era um plano que Deus tinha lá na vida dele. Tem até um clipe desse louvor. Parecia que estava dando tudo errado na vida do cara. Então, do nada os troços começam a virar tudo. Estava indo tão bem. Então, do nada começou a vir uma... Olha o que aconteceu do nada. No 37. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Olha só, era para afundar o barco. Porque, irmão, as ondas começaram a vir com violência, para afundar o barco, era para acabar com eles, afundar o barco. Se afundasse, ia morrer todo mundo. Jesus e os discípulos. Mas para onde eles estavam indo, pessoal? Eles estavam atravessando para outra margem. Aí olha o que aconteceu. E estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertando-lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ele falou: a gente vai morrer, do jeito que está ali, o negócio está bravo. Não tem hora que parece que nem vai dar, sabe? Meu Deus, não vai dar não. Entendeu? Aí, ainda bem que eles despertaram Jesus, né? Você quando está em Arthur, você tem que despertar Jesus. Ele diz: invoca-me na angústia, que eu te livrarei, tu me glorificarás. O bichinho está te atacando lá, você tem que orar. Entendeu? Aí ele disse, e ele despertando repreendeu, né? O vento e disse, agora preste atenção, ele disse a quem? Ao mar: cala-te e aquieta-te. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele mandou o mar se calar e ficar quieto. Ele falou para o mar se acalmar, mas o mar tem ouvido? Tem?
Então, porque o que estava provocando aquela tempestade não era uma tempestade natural da natureza. Aquilo ali tinha espíritos provocando aquela tempestade. Mas por quê? Você vai saber por quê agora. Ó, disse o mar, cala-te, aquieta. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança, ficou tudo tranquilo. Ele disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Agora, pessoal, você vai entender tudo. Chegou na hora de entender. Preste atenção no Marcos 5 agora, versículo 1. Continua aí, ó. E o que aconteceu? E chegaram onde? Na outra margem. Eles não estavam atravessando a outra margem? E eles chegaram na outra margem, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam me prender. Vamos dar uma paradinha aqui? Aquela tempestade toda, aquilo ali, eram os demônios que estavam na vida desse homem. Porque Jesus, ele estava atravessando a margem para ir salvar esse homem, para libertar esse homem. Você está entendendo? O que os demônios fez? Ele saiu, esses demônios que estavam na vida desse homem, eles foram na frente para tentar afundar o barco, para tentar impedir que Jesus chegasse naquela margem. Porque sabia que aquele homem ia ser liberto. Sabia que Jesus estava indo para lá para libertar ele. O que eu queria que você entendesse, o diabo, ele sabe que se você for perseverante na palavra, você vai ser liberto, você vai libertar a sua família. Então ele tenta fazer isso aqui, ó. Assim como ele tentou impedir Jesus de chegar lá para libertar aquele homem, ele tenta impedir você de chegar aqui na igreja. Porque ele sabe que aqui você vai encontrar com Jesus, Jesus é eterno. Você encontrando com Jesus, você vai ser liberto, sua família vai ser liberta, sua história vai mudar. Então ele luta para tentar afundar, derrubar você, ou pedir você de vir até Jesus. Vocês estão entendendo? Aqui, esses demônios foram lá tentar afundar o barco de Jesus e dos discípulos, para tentar impedir que Jesus chegasse até o homem. Entendeu? Aí no caso nosso, eles fazem o contrário, ele tenta impedir você de chegar até Jesus. Por isso que não é fácil, às vezes, se levanta uma tempestadezinha na hora de você vir para a igreja, nos dias de você vir para a igreja. Tudo para ver se você desiste, se você passa, se você não vai. Porque ele quer impedir você de chegar na outra margem. Ele quer impedir. E outra margem também tem outro sentido também. Ele está tentando impedir você de dar um passo, porque você vai mudar, você vai avançar. Isso aqui, a vida desse homem aqui é mudar para sempre, gente. O diabo ficou doido, vai lá, afunda aquele barco lá. Só que eles se deram mal, por quê? Porque Jesus estava dentro do barco. Tadinho, os discípulos não tinham experiência, né? Fosse pelos discípulos, ele tinha afundado os discípulos. Mas quem estava lá? Jesus. Ele não consegue derrubar você, nem destruir a sua vida quando Jesus está na sua vida, irmão. Preste bem atenção nisso. Entendeu? Você vem para a igreja, você começa a receber Jesus, o diabo não consegue mais derrubar você. Porque você não está mais sozinho, você está com Jesus. Você entendeu? E você com Jesus pode vir o que vier, porque isso aqui era muito demônio que estava aqui, não era pouco não. Quer ver? Vamos continuar aqui, olha só como é que estava esse homem, ó. E logo lhe saiu ao encontro do sepulcro um homem que tinha um espírito imundo, o qual, como espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, nem ainda com cadeia alguém podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
foram por ele feitos em pedaços, e os grilhões em migalhas. Sabe o que é grilhões, gente? É aquela bola de ferro assim, que eles prendiam correntes nos pés dos escravos. E eles estraçalhavam aquilo ali. O cara que estava no demônio. Aí disse aqui, ó, e ninguém podia amansar. E andava sempre de noite e de dia, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu? Primeiro ele quis bajular Jesus, depois viu que não deu, porque ele não conseguiu enganar Jesus. Aí ele disse, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o seu nome? Jesus perguntou para ele. Agora preste atenção na resposta, pessoal. E respondendo lhe disse: Legião é meu nome, porque somos muitos. Vamos dar uma paradinha aqui? Pesquisa lá já ia falar na Bíblia, pesquisa no Google, né, no negócio do Google. Você que tem o seu celular, pesquisa lá no Google o que significa a palavra legião. É acima de 6.144 demônios que tinha no corpo desse homem. Você imagina, por isso que ele vivia daquele jeito atormentado. Você imagina um ser humano com mais de 6.144 demônios no corpo. Esses 6.144 demônios, é que uma boa parte deles saiu dali e tentou ir lá afundar o barco deles. Assim, vai lá, deixa ele vir não, que se Jesus chegar aqui já era, a gente vai perder ele. Irmão, entendeu? Só que não conseguiu, porque quem vai vencer Jesus? Jesus é invencível. Tanto é que, ninguém chegava perto desse homem. Tu viu que ninguém chegava? Mas Jesus chegou. Jesus não estava nem aí por 6.144 vezes. Jesus é Jesus. Quem vai bater de frente com Deus? Aí o que aconteceu? Lá no 10, né? E rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Está vendo? Ele sabia que ele ia ser expulso. Mas ele pedia a Jesus: não deixa a gente sair, vai mandar a gente embora, mas deixa a gente ficar nesse bairro aqui mesmo. É mais ou menos assim: você acha que eles querem sair de dentro da tua casa? Não quer. Entendeu? Eles resistem a sair da vida da pessoa. Eles pediam a Jesus: vai tirar a gente dele, mas deixa a gente ficar aqui nessa área, a gente já estava aqui tanto tempo. Entendeu? Aí o que aconteceu? E andava ali pastando no monte uma manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aquele porco, para que a gente entre nele. A gente não quer sair fora daqui, a gente quer ficar aqui, nem que seja no corpo dos porcos. Entendeu? E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram onde? Nos porcos. E a manada se precipitou para o despenhadeiro. E era quase 2.000 porcos, porque demônios era mais. E afogou. Sabe o que aconteceu com os porcos? Quando os demônios entrou neles, os porcos se suicidaram. Não tem aquela pessoa que se suicida? É porque o espírito entrou dentro da pessoa e está querendo destruir a pessoa. Porque a pessoa que se suicida, ela perde a salvação para sempre. Entendeu? O demônio tenta matar a pessoa para ver se separa a pessoa de Jesus para sempre. Quando os demônios entrou nos porcos, ele teve desejo, os porcos tiveram desejo de se matar. Se jogaram tudo lá do buraco. Se os porcos não aguentaram, imagina o ser humano, como é que estava aquele homem, coitado? Aqueles bichos dele, né? Aí o que aconteceu? E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus
e viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O homem estava bonzinho, sentado lá conversando. Oh, Getúlio! O pessoal, mas aquele homem não era aquele que estava lá e tal, que eu estava peladão lá no cemitério, o cara está aqui bonzinho. Hã? E os que aquilo tinha visto, contaram o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos. Falei assim, ó, saiu uns troços esquisitos que você aí, entrou tudo aqueles porcos lá. Estava contando para ele, entendeu? E começaram a rogar que ele saísse do seu território. Ficaram até com medo dele ficar lá, ó, sei lá, vai ficar os troços bons. Entendeu? E entrando ele no barco, rogava-lhe, olha, quem é que pedia ele, que for endemoniado, que deixasse ir com ele? Que começou a pedir Jesus, Jesus, deixa eu ir com você, eu for liberto. Mas sabe o que Jesus falou para ele? Jesus, porém, não lhe permitiu. Ele disse, vai para a tua casa. Ele tinha casa, pessoal, mas ele morava no sepulcro, ele estava cheio de demônio. Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Olha, você não vai comigo não, sabe por quê? Esse homem aqui, Jesus libertou ele, e ele virou um pregador lá naquela cidade. Ele começou a pregar, o que ele fez? Ó? E foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizeram, e todos se maravilharam. Ele saiu espalhando na cidade, olha, eu era assim, eu estava lá no sepulcro, eu estava preso, Jesus me libertou. Ele virou um pregador. Agora, pessoal, preste atenção, porque você tem que sair daqui entendendo o que eu quero dizer. Olha que obra bonita que Jesus fez na vida desse homem. Jesus libertou ele, ele voltou para casa, ele começou a anunciar a palavra de Deus. Você está entendendo por que o diabo levantou aquela tempestade para tentar impedir de Jesus chegar aqui? Ele queria impedir que lhe fosse feita essa obra maravilhosa na vida desse homem. Agora você está entendendo por que o diabo tenta te impedir você de vir na igreja. Ele não quer que Jesus faça essa obra maravilhosa na sua vida, na sua família. Você está entendendo? Aí ele tenta levantar, sempre tenta levantar uma tempestadezinha. Sempre antes de você vir para a igreja, sempre antes de você receber uma bênção. Tem gente que não recebe bênção há anos, está dentro da igreja, mas não recebe, porque ela não entendeu isso aqui. O troço se levanta, aí ela esfria, aí não vai para a igreja. Você não está entendendo que ele está se levantando, porque você tem que passar para outra margem. Você está entendendo? Deus está querendo te levar na vitória. Então você veio, Jesus já deu o exemplo. Na hora da tempestade, o troço se levantou para querer te impedir. O que você tem que fazer? O que os discípulos fez? Quando levantou a tempestade, o que eles fizeram? Vocês já esqueceram que ele não pode esquecer. Vocês já esqueceram que eles foram lá e despertaram Jesus. Começou aquela tempestade, a água enchendo o barco, o que eles fizeram? Foram lá e despertar. Mas como é que você desperta Jesus? Na oração. O troço está se levantando, você vai lá, Deus, me ajuda. Eu quero buscar o Senhor, não quero desistir agora. Eu sei que o Senhor tem isso aqui, o diabo está tentando levantar isso aqui para não vencer essa batalha. Mas o Senhor disse, invoca-me na angústia, que eu te livrarei, tu me glorificarás, me ajuda, repreende esse mal, em nome de Jesus. Mesmo que você ainda não sabe repreender, mas você ora, porque Jesus... Aqui, os discípulos aqui ainda não tinham fé, não. Lembra que Jesus falou para ele? Por que vocês estão tímidos? Você ainda não tem fé? Porque eles mesmo podiam ter repreendido, mas eles ainda não sabiam repreender. Mas clamaram e Jesus repreendeu. Então, mesmo que você não tenha aquela experiência de repreender o demônio, se você botar o seu joelho lá na hora da tempestade lá e orar, Deus vai te ajudar. Eu sei o que eu estou falando, porque quando eu fui para a igreja, eu não tinha experiência de ficar expulsando demônio, não. Mas o diabo me atacava para vir para a igreja, eu corria para o meu quarto e começava a orar.
Estava orando, Deus me ajuda, eu não posso desistir, de algo me atacar. E Deus me ajudava. Daqui a pouco, eu percebia que acabou a bagunça. Estava brigando comigo por cacau, o outro que estava arrumando problema embora. Aí eu percebi, eu falei, Deus tomou frente, entendeu? Aí era só botar minha roupinha agora e ir para a igreja. Eu orava, eu clamava a Deus, eu não sabia expulsar o demônio, mas eu orava. É igual quando eu fui liberta do cigarro. Quando eu fui liberta do cigarro, o primeiro dia, né? Estou lá tranquilo em casa. Depois de 17 anos, eu fumei durante 17 anos. Estou lá tranquilo em casa. Daqui a pouco, do nada, começava a me dar aquela agonia para fumar. Era um desespero que me dava para fumar. Eu ficava nervosa. E aí eu sentia até o cheiro do cigarro em casa. Sentia o cheiro do cigarro, começava a me dar vontade de fumar. Aí sabe o que eu fazia? Eu corria para o quarto. Eu lembro disso até hoje. Eu corria para o quarto e ajoelhava. Deus, me ajuda. Não deixa eu voltar a fumar, não. Me dá força. E orava. Senhor, eu não quero. Tira isso de mim e tal. Mas, gente, eu sentia. Por isso que eu falo, eu prego em Deus, que eu não só de ouvir falar, eu tive experiência com Deus. Nisso que eu orava, eu sentia mesmo, uma coisa descendo aqui assim. Mas me dava uma paz. E aquela vontade, aquela agonia passava. Não sentia mais nada. Vontade de fumar. Aí ficava tranquilo. Obrigada, Jesus. Aí, estou lá no outro dia. Sempre naquele mesmo horáriozinho. Daqui a pouco começava aquela agonia. Aquela vontade de fumar, aquela agonia para me fumar. Mas aí eu já tinha aprendido. Que a Bíblia diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Debaixo das suas asas, né? Aí eu já aprendi a correr para debaixo das asas. Aí vinha aquela agonia, eu corria para o quarto de novo e ajoelhava. Deus me ajuda, não deixa, me socorre. Eu não sabia repreender o negócio, mas eu pedi a Deus, eu não quero, Senhor. Daqui a pouco de novo. Parecia que eu tinha tomado um diazepam. Ficava calminha e passava aquela vontade. Ficou assim durante aquela semana. Daqui a pouco aquilo sumiu. Nunca mais eu senti vontade de fumar. Sumiu, desapareceu. Até hoje, vai fazer o quê? Quase 15 anos que eu não fumo mais. Então, o negócio tentou apertar, tentou te parar, o que você vai fazer? Invoca o Senhor, não para, não diz. Uma coisa que eu aconselho você nunca fazer, nunca volta atrás. Nunca volta atrás. Porque se você não tiver coragem de encarar e vencer, passar para outra margem, você vai continuar escravizado toda a vida, você e sua família. Você está entendendo? Por isso que eu fui perseverante. Eu vou lutar para me sair daqui, eu não vou morrer aqui, já vai me matar aqui. Eu não vou morrer aqui, eu não nasci para morrer desse jeito. Não, se Deus tem um propósito na minha vida, eu não nasci para morrer assim, eu vou lutar. Está entendendo? Não tem, gente, nesse ringue da vida, ou você vence ele ou ele te vence. Você tem que lutar. Ou você vence ele ou ele te vence. Você vai ficar ali. Não, irmão. Entendeu? Os discípulos foram muito espertos. Estava vendo que não estava dando mais, estava afundando o negócio, clamaram o nome de Jesus. Jesus socorreu eles, passaram para outra margem. E olha a libertação bonita. Até na hora de vir para a igreja, está cheio de problema. Pastor, estou querendo ir, está cheio de meu irmão, ora. Manda uma mensagenzinha, pastor, eu estou querendo ir para a igreja, mas não estou conseguindo, está com uma dor no joelho, minha perna travou, uma obrigalhada aqui, me ajuda aí. A gente amarra o demônio, manda embora, você vai ir, você vai romper, você vai para frente. Entendeu? Você tem que ser determinado ou determinada. Acabei de falar lá, né? Você chegou aqui porque você foi determinada. Agora a pessoa, você lutar aquilo tudo no vento, chegar aqui, não vou lutar mais. Aí não.
Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos tomar o cálice da saúde. Amém? Vamos tomar o cálice da saúde. E, gente, sábado que vem, a gente vai ter uma mini vigília aqui na igreja. Faz um esforcinho de vir, pessoal. Ah, pastor, é tarde, depois não tem como ir sozinha. Vai ter pessoas aqui, Deus vai levantar pessoa para levar a pessoa em casa. Tem que se esforçar para vencer. Glória a Deus. A gente vai marcar o horário aqui. Eu vou estar falando sexta-feira que vai ser o horário que vai começar. Vai até meia-noite. Uma mini vigília, vai até meia-noite. Ah, mas não consigo ficar até meia-noite. Não, desperta, vamos acordar para a vida, vamos orar. Glória a Deus. E quem puder aí trazer um cafezinho, trazer um bolo, um pão doce, depois da oração, meia-noite a gente faz aquele lanchinho e aí vai todo mundo para casa. Glória a Deus. Um cafezinho para despertar o pessoal não dormir. Amém? Glória a Deus. É isso, pessoal. A oração da meia-noite, a oração da campanha da meia-noite, em nome de Jesus, sábado que vem, vai ser na igreja. Glória a Deus. E a gente está numa corrente aí, todos os dias, meia-noite, a gente estamos orando. Todos os dias, meia-noite, num grupo de intercessão. Glória a Deus. Só o único dia que eu não orei foi domingo, né? Que foi Santa Ceia, eu fui lá para o Pastor Monte, cheguei tarde, mas a gente está nessa campanha. A vida não fecha. Não, é assim mesmo. Para. Tá tudo certo. Não, a lâmpada também não entrou. Ela desliga sozinha. Eu tô no videozinho, só na comunidade. Se eu não falar, amanhã acabou a lâmpada da igreja. Não, tá certo. Essa lâmpada, ela tem um sensor. Quando você liga, ela acende. Depois que você sai, ela apaga. Ai, Senhor. Eu lembro que a primeira vez que a gente usou uma lâmpada assim, foi no quarto da Natasha. Ela botou uma lâmpada dessa de sensor no quarto. Mas o que acontece? Essa lâmpada, ela só liga se alguém se mexer. Né? Ela acende com o nosso movimento. Se não tiver ninguém, ela não vai acender. Mas se entrar alguém lá, fazer um gesto, ela acende. Gente, às vezes eu acordava para orar 3 horas da manhã. Natasha dormindo, todo mundo dormindo, a lâmpada acendia do nada. Ai, meu Deus. Porque eu ficava pensando assim, quem se mexeu ali? Estava todo mundo dormindo, ninguém se mexeu. Ai, mas 3 vezes eu fiquei desesperada com isso. Meu Deus, será que é um fantasma, um demônio, alguma coisa? Que a lâmpada só acende quando alguém se mexe, todo mundo dormindo. Aí depois eu descobri que era o gato. O gato que a gente tinha, quando ele passava lá, a lâmpada acendia. Mas eu fiquei encucada, querendo saber o que era aquilo ali. O gato estava amarrado no nome de Jesus, sabe? Mas depois eu descobri que era o gatinho que ela tinha. Ele passava lá perto da porta do quarto, assim. Aí ela acendia. Ai, Jesus, vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, viemos, ó Deus, agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra. Como é bom essa palavra, Pai, que agora essa pessoa entendeu que às vezes o maligno tenta impedir ela, para ela não alcançar a bênção, mas nós sabemos que ele não consegue. Ele é derrotado. Quando o Senhor está na nossa vida, nada pode afundar essa pessoa. Nada pode derrotar essa pessoa. Porque o Senhor, Jesus Cristo, é o nome de todo poder. Inclusive, Deus, nós vamos orar e amarrar esses espíritos que tentam impedir a bênção dessa pessoa, que tentam atrasar a causa da justiça, que tenta amarrar a prosperidade dessa pessoa, que tenta impedir a libertação da família, dos filhos, que tenta atacar a saúde dessa pessoa, esse espírito do desânimo. Às vezes a pessoa quer ir buscar a Deus, mas tem uma coisa segurando, parece que tem um troço que não deixa a pessoa vencer, parece que tem um troço
dessas pessoas agora. Sai da saúde, vai embora. Começa a pegar tudo que é teu. Vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Oi, Deus, eu estou abençoando essas pessoas. Elas estão aqui para vencer. Elas têm que vencer em nome de Jesus. E que assim, Pai, como os discípulos aqui, o Senhor guardou eles. O Senhor não deixou o demônio destruir eles. Eles passaram para outra margem, junto com o Senhor. Assim eu estou pedindo que seja na vida dessas pessoas. Que essas pessoas venham, Pai, vencer. Que nada venha impedir a vitória delas e da família. Consagra, Senhor, esse cálice aqui, Pai, que é o cálice da saúde. Não é só física, não, é espiritual também. Até a água que a pessoa colocar em casa, põe o teu poder, Pai. Transforma, como o Senhor transformou a água em vinho, transforma num poderosíssimo remédio. Essa pessoa, quando tomar, todo mal vai sair. Até aquela dor da alma, a dor da tristeza, da depressão, do desânimo, da humilhação. Essa pessoa já foi muito humilhada, desprezada, ingratidão. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer uma obra no coração dessa pessoa, Pai. Que essa pessoa esqueça, que ela seja feliz, seja uma pessoa alegre na tua presença e disposta a vencer todos os dias. Em nome de Jesus, de todo espírito de enfermidade sai. Em nome de Jesus, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. E em seguida, o Senhor cubra com o teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Gente, bebe do cálice. Você que está em casa aí, pode beber da água que você botou, o que a gente orou aqui. Beba com fé. Com fé, não duvida, fica firme, entendeu? O demônio faz de tudo, você vê tudo diferente. Olha lá, ele fica te mostrando a sua vida. Olha lá, tá vendo? Você está todo endividado. Olha lá, o Pedrinho não tem jeito, cada vez piora mais. Olha lá a sua casa, como é que está caindo. Ele fica te mostrando um tanto de coisa ruim. Não cai nessa não, começa a profetizar. Chega lá na sua casa, em nome de Jesus, eu vou conseguir reformar isso aqui. Em nome de Jesus, o Zezinho vai mudar, eu vou dar a volta por cima. Gente, profetiza, em nome de Jesus, você vai vencer. Amém? Fica acreditando no diabo. O diabo é mentiroso, gente. Ele é pai da mentira. Ele vai dizer que sua vida nunca tem jeito. Mentira dele. Entendeu? Ele falava isso pra mim também lá atrás. Aí eu aqui. Entendeu? Ele é mentiroso. Acredita nele não. Deus abençoe, tá? Deus abençoe todo o pessoal aí do Face e do YouTube, tá? Deus abençoe, irmã Guaraciara. Estamos orando aí, tá?